Vamos fazer hoje a resolução da prova do Colégio Naval. Estou aqui com a versão da prova amarela do ano de 2019. As questões de química elas começam aqui a partir da número 45. Então vamos lá. A chuva ácida ocorre quando há uma alta concentração de agentes poluentes na atmosfera, como SO2, dióxido de enxofre, e NO2, dióxido de nitrogênio, que ao reagirem com vapor d'água também presentes formam. Então a questão está falando desses dois óxidos reagindo com água e pede o que eles formam. A gente vai observar que esses dois óxidos eles são óxidos ácidos. Então, se eu tenho um óxido ácido e eu reajo um óxido ácido com água, eu vou chegar a um ácido. Os ácidos que contêm oxigênio eles são chamados de oxiácidos, e aqueles ácidos que não têm hidrogênio são os hidrácidos. Como esses óxidos, eles obviamente apresentam oxigênio, né? Todo óxido ele vai ter oxigênio, então nós temos aqui já a letra C, oxiácidos. Existem várias categorias de óxidos, tem os peróxidos, superóxidos, óxidos anfóteros, óxidos ácidos, básicos, neutros. Existem várias categorias de óxido. Dentre os principais, podemos destacar os óxidos ácidos. Dentre óxidos ácidos, quais são os principais representantes, os que mais caem em prova? NO2, SO2, SO3, CO2. Então, esses são os principais oxiácidos mais comuns de caírem em prova. Os óxidos básicos, eles são óxidos, em geral, da família 1A e 2A, ou seja, metais alcalinos e alcalinos terrosos. E os óxidos neutros, temos aí como principais representantes o NO, CO e o N2O. Então, esses aí são os principais óxidos ácidos. Os básicos são da família 1A e 2A e óxidos neutros. Existem outros tipos de óxidos, como mencionei anteriormente, mas esses são os mais recorrentes em prova. Questão número 46. Então, temos aqui. Considere as seguintes equações de neutralização. Ácido sulfúrico mais 2 mols de hidróxido de sódio forma X e 2 mols de água. Ácido sulfúrico mais 1 mol de hidróxido de sódio forma Y mais água. Então, a gente tem que descobrir quais são essas substâncias aí, X e Y. Começando ali com a primeira reação. A gente vai observar que nós temos 2 sódios aqui no nosso reagente e os sódios ainda não apareceram no produto. Então, o X ele precisa ter 2 sódios, Na2. Você vai observar que apareceu um enxofre no reagente, mas ele ainda não apareceu no produto. Então, tem que ter um enxofre aqui. Hidrogênio apareceu. Apareceram 4 hidrogênios no produto. Vamos ver quantos apareceram no reagente. Tem aqui 2 hidrogênios com 2, 4. Então, não vai ter hidrogênio aqui no composto X. E oxigênio, nós temos aqui 2 oxigênios com 4, 6. Aqui nós temos 2, então faltam 4 oxigênios. Já temos aí a primeira substância, o Na2 e SO4. Na reação de baixo, vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão observar que tem sódio no reagente, mas não tem no produto. Um sódio só. Hidrogênio, tem 2 no reagente, no produto tem 3. Então está faltando um hidrogênio. E o que mais falta? Tem um oxigênio aqui e no reagente tem 5. Então, 1 no produto, um oxigênio e 5 no reagente. Ainda falta aparecer 4 oxigênios e um enxofre. Então, temos ali o SO4. Então, as respostas são Na2SO4 e NaHSO4. Ficando aqui, resposta letra A. Próxima questão, questão número 47. A 47 nós temos um gráfico de aquecimento e de resfriamento de uma substância. Os gráficos de aquecimento, eles são gráficos crescentes. A partir desse pico aqui, nós começamos o resfriamento da nossa substância. O que a gente consegue observar a partir desse gráfico? Todo gráfico de aquecimento ou resfriamento de substância pura, nós vamos identificar 2 horizontais no gráfico, onde a primeira horizontal de baixo para cima é referente ao ponto de fusão e a segunda horizontal é o ponto de ebulição, onde ocorre a transição das fases. Aqui no A eu tenho somente sólido, aqui eu tenho sólido líquido, transição de fase.
somente líquido, líquido gasoso, somente gasoso. E aqui resfria, somente gasoso no F, gasoso líquido, líquido no H, líquido sólido no I, somente sólido no J. Então vamos julgar aí qual é a afirmativa correta. Letra A. Em A e J há sistemas bifásicos. Tanto no A quanto no J, nós temos aí o estado de agregação sólido. Então não é a letra A. A letra B. Em E e F coexistem substâncias no estado sólido e líquido. No E e no F nós temos somente no estado gasoso. Letra C. Em B, a liquefação da substância. Vamos ali procurar onde está B. B, nós temos a fusão da substância. Letra D. Se trata de uma substância pura. Correto aqui na letra D. Identificamos que é uma substância pura por conta dessas duas horizontais aí no nosso gráfico. O nosso gráfico ele possui ponto de fusão e ponto de ebulição definidos. A questão número 48, vou resolvê-la com vocês, mas a questão ela foi anulada do concurso. Vou mostrar por que foi anulada. Essa questão ela fala sobre semelhanças atômicas, isotopia, isobaria, isotonia. É uma questão bem interessante. Nós temos aqui um pentágono e alguns elementos, algumas informações sobre esses elementos. O problema, a questão foi anulada pelo seguinte, ela pede número atômico e massa respectivamente. Nas opções, não está nessa ordem, número atômico e massa, mas sim massa e número atômico. Isso fez com que a questão fosse anulada, mas vamos resolver aqui juntos. O A não tem nenhuma informação, nem de massa, nem de número atômico. O B tem massa, D tem número atômico. Vamos começar por quem está completo ali. O C tem tanto a massa quanto o número atômico. Vamos colocar aqui o número de nêutrons. 38 menos 20, nós temos 18 nêutrons. O C e o D são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. Então, se o C tem 18 nêutrons, o D vai ter 18 nêutrons também. Já consigo calcular a massa do D. Que fórmula eu estou usando? A fórmula que eu estou usando é massa é igual ao número atômico, também conhecido como número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, eu quero colocar aqui a massa do D. Qual é a massa do D? 19 mais 18, ou seja, 19, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Isso vai dar 37. D e E são isóbaros, têm a mesma massa. Então, o E, 37 de massa. Vamos calcular o número atômico do E. 37 menos 18 vai dar 19. E e A são isótonos. Então, o A tem N número de nêutrons igual a 19. Vamos agora fazer aqui no sentido anti-horário. C e B são isótonos. Então, se aqui tem 18, B também tem 18. 40 menos 18 vai dar quanto de número atômico? 22. B e A são isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Então, se B tem 22, o A também tem 22. Agora eu já consigo calcular a massa do A, que é o número atômico mais o número de nêutrons. 22 mais 19, 41. Então a resposta fica a letra C, lembrando que a questão foi anulada por causa desse respectivamente. Nas opções está nessa ordem, massa e número atômico. Mas a questão pediu número atômico e massa. Vamos à penúltima questão, questão número 49. A 49 fala sobre, refazendo aqui a minha introdução a 49, senão eu vou acabar dando a resposta. A 49 nós temos duas situações. A gente vai entender sobre o que essas duas situações elas tratam. O primeiro passo, nós temos aqui um retículo cristalino, cloreto de sódio sólido, e na primeira figura ainda não tem água. Vai haver a versão de água. Então, aqui da figura 1 para a figura 2, a diferença é que colocaram água no cloreto de sódio. Vocês vão observar que quando a água foi adicionada, os íons presentes no cristal, no retículo cristalino, eles foram separados. Os íons já existiam no retículo cristalino, eles foram separados por conta da adição de água. Existem dois pontos aqui importantes na questão 49, que o avaliador quer que você saiba. Ele quer que você saiba a diferença entre ionização e quer que você saiba a diferença de dissolução iônica. As outras foram colocadas ali para te confundir, como, por exemplo, solubilização molecular, separação molecular. Sabemos que o cloreto de sódio é um composto iônico. Então, as outras opções elas foram
para te confundir. Os dois pontos principais são ionização e dissociação. Vamos pegar um exemplo para ionização. Se eu tenho o HCl e coloco o HCl em água, HCl é um composto molecular. Quando eu coloco em água, aí sofre a ionização. Vai haver separação do H+, e do Cl-. Os íons não existiam, é um composto molecular. Quando eu adicionei água, eles foram formados. Isso é ionização. Na dissociação iônica, não. Na dissociação iônica ocorre o contrário. Os íons eles já existem no retículo cristalino, no sólido. E eles foram simplesmente separados por causa da água. Então, já temos aqui a resposta, a letra D. Então, o ponto principal é os íons já existiam, então foram só separados. A última questão, uma questão bem tranquila, fala sobre alotropia. O que é alotropia? É o fenômeno na qual nós temos substâncias diferentes, só que elas são formadas pelo mesmo elemento químico simples, formador. Como, por exemplo, o grafite. O que compõe o grafite? Carbono. E o diamante? O que compõe o diamante? Carbono também. Tudo é carbono. Então, carbono é uma substância simples. Ele faz com que nós consigamos ter vários tipos de compostos aí, carbono, nanotubos de carbono, fulereno, grafeno, né, que tem se falado bastante. Tudo isso é feito só de carbono. A diferença é a parte estrutural, a parte geométrica dessa organização dos átomos de carbono. Uma mera organização, entre aspas, desses átomos de carbono faz com que nós tenhamos propriedades totalmente diferentes. Diamante é só carbono, grafite também é só carbono. Mas o diamante ele é resistente ao impacto, ele é transparente, não conduz eletricidade, tem um brilho característico. Já o nosso grafite ele conduz eletricidade, é opaco, acinzentado, quebradiço, baixo valor monetário. Então, tudo isso, a única diferença é a organização desses átomos de carbono. Então, a gente tem a definição aqui de alotropia na letra A. Eu tenho que ter substâncias simples, palavras-chave, que têm o mesmo elemento químico formador. Então, existem vários compostos alotrópicos de carbono, de enxofre, de fósforo. Esse é o ponto da questão 50. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.